Vamos ver quem entra. Oi, Luísa. Obrigado por entrar no vídeo. A gente pode marcar qualquer dia de falar sobre a Giovana também, né? Ó, vou colocar você no ar. Né? Sim, vamos marcar e ia ser bem legal. Oi, Lu! Olá, Tudo bem, Luísa? Bom dia! bom dia. Né? Enquanto a gente vai se preparando, vamos chamando as amigas do grupo. Para quem não sabe, essa é a Luísa, é a mãe da Giovana, uma outra menininha. 9 anos, né? Tem a Giovana? Vai fazer agora em novembro, 9 anos. Né? A Giovana também tem síndrome de Aicardi. E E a o West Luísa e o junto. West é meio que esse pacote é inevitável, né? E converso bastante com a Luísa também. Vida super corrida, né, Luísa? Muito. Mas a gente faz tudo Né? por eles, né? Não tem jeito. Tudo, né? Olha a gente aqui, né, blogueirando. O que a gente não faz? E aí a Isso gente pode mesmo. marcar também de conversar, ia ser bem legal, porque você tem aí toda uma experiência da área da saúde também, né? Podemos, claro. Sim. Sou fisioterapeuta pediátrica junto, né? Uhum. Tudo por Sim, eles. vamos. Ah, eu aqui cursando medicina, sendo fisioterapeuta pediátrica. Nunca imaginei. As coisas que a gente não imagina e que tá aí, né? Exatamente. Então tá, ó, a Liz entrou. Hoje a gente vai com a Liz, mas vou te chamar no WhatsApp pra gente conversar. Combinado. Beijo. Então tá, muito bem. Beijinho. E Liz, você já tá pronta? Gente, eu não sei, não sei. Você sai, Luiz, eu não sei tirar. Nunca fiz isso, gente. A primeira live com pessoas. Eu abri uma live na vida. Ó, aqui, pronto. Vamos ver se a gente consegue puxar a Liz. Mas tivemos aí a participação especial da Luísa. E já fica aí, então, que a gente vai ter um segundo com a Luísa. Liz? Bom dia, Oi, Liz. bom dia. Então tá, hoje é com a Liz. Você viu que a Luísa entrou ali especial, participação especial, enquanto a gente estava te esperando? Oi. Dava pra ficar mais gente, né? Dá? Não sei, é a minha primeira vez. Eu não sei como é que Eu acho funciona. que dá, que eu já vi mais gente juntas numa live. Olha aí, então não vou puxar a Luísa assim de surpresa, ela já entrou aqui, que foi bem legal, mas Oi, né, não vou eu chamar ela tava assim, de tentando repente entrar vai pelo saber se ela tá ocupada. eu tava tentando entrar pelo computador, mas não consegui. Só deu aqui no celular. Eu também eu tentei no celular, tá aqui carregando. As pessoas inexperientes, né, que vêm fazer live, mas É, estamos juntos. Então tá, é gente, verdade. vamos oficialmente iniciar então a live. Foi uma live combinada com a Liz, né? A Liz, ela é a mãe da Ágata, a Liz é de Fortaleza. Na verdade, não é Fortaleza, né, Liz? É Oi? perto, É, em né? Maranguape, é região metropolitana. É. Né? E a Ágata tem 3 anos também, compartilha do diagnóstico de síndrome de Aicardi e de West. Né? A gente vai conversar sobre esse combo aí, que é bem comum nas meninas. E vou deixar para você, Liz. Quer se apresentar? Tá certo. Vou me apresentar. Meu nome é Lisandra, eu sou mãe da Ágata. Hoje a Ágata tá fazendo 3 anos e 8 meses. E falar um pouco de como tudo aconteceu, né? Nossa gravidez foi muito tranquila. A gente veio descobrir algo, o mínimo. Eu já estava pertinho de ter ela, estava com 7 meses, mais ou menos, 6, 7 meses. E aí a gente descobriu que ela tinha uma dilatação no ventrículo cerebral, né? É o E a gente achava que mesmo. seria a hidrocefalia, porque a hidrocefalia é que dá essa dilatação. Mas no caso das meninas, a dilatação também é devido à ausência do corpo caloso, né? Ou à má formação, que dá essa dilatação, essa abertura. E a gente começou a investigação
e fechamos o diagnóstico mesmo com 4 meses, né? Através de uma ressonância e exames clínicos, né? Porque a síndrome de Aicardi, ela vem de uma triade, né? A gente vê que é a epilepsia refratária de difícil controle, ou a síndrome de West, que também pode estar associada, as malformações oculares, malformações cerebral, a hipotonia, a ausência do corpo caloso, a malformação do corpo caloso, e tudo isso batia com o que a Agatha tinha. Então, tipo, quando ela nasceu, que a gente começou a ver, mesmo sem o diagnóstico fechado, a gente já sabia que batia com as características da síndrome de Aicardi. Foi um espanto? Foi. Mas já era algo que a gente já sabia que poderia ser, pesquisando no amigo Google, né? Muita Pra ver coisa o vem que dali também, né? muita coisa vem dali. Liz, Bem... você Oi. descobriu ainda na gestação, né? Foi mais ou menos quantos meses? Ou em que Com obstétrico? 6, 7 meses, mas foi depois da segunda morfológica já. A primeira não deu nada, a gente não viu nada. E a segunda foi que deu para ver a dilatação só, né? Até então a gente sabia da dilatação, que ela já teria sim alguma malformação, né? Não sabemos o que seria no certo, mas o diagnóstico, aí com 7 dias de nascida, a gente fez a ultrassom da cabeça, né? A transfontanela, e vimos que ela tinha a ausência total do corpo caloso, que é a agenesia. Uhum. E fomos para a investigação, ela começou a dar crise, ela deu a primeira crise com 10 dias, né, de epilepsia. E foi muito rápido, a gente não sabia o que era, porque no caso das meninas, a maioria da síndrome de Aicardi, a epilepsia, ela é espasmo muscular, que parece susto. Sim. Ou então uma forcinha, que até hoje eu chamo a da Agatha de forcinha, né, porque ela fazia força quando ela ia ter. E a gente não sabia que era uma crise epilética até então. Só que isso foi com 10 dias de nascida. Com 1 mês e 15 dias, ela começou a ter repetidas vezes, tipo, incontáveis vezes durante o dia. Muitas, muitas, muitas vezes mesmo. E foi quando eu resolvi ir ao médico para saber o que era. Porque quando eu coloquei na internet que ela estava tendo esse tipo de forcinha, de espasmo muscular, já apareceu logo síndrome de West, né? Então eu já associei com a ausência do corpo caloso, que a gente já sabia que ela tinha. Uhum. Mas até então eu achava que seria só a síndrome de West. Não que fosse uma coisa boa, né? Mas não era uma síndrome assim tão Vão se difícil. somando as coisas, né? Você tem, É, eu tô fazendo alguns vídeos contando assim a nossa trajetória, né? O descobrir a síndrome, descobrir os achados neurológicos ali, como é que foi. E a história é bem parecida, né? Apareceu no segundo morfológico, que é o morfológico que os médicos vão olhar os detalhes do bebê, né? Ver se está bem isso. formado, se tem todas as partes, né? E a mesma coisa, foi o ventrículo lateral ali, que é uma parte do cérebro que tem o líquor, né? Eu acho que é até Que o ventrículo 3 e 4, se eu não me engano. Eu sei que o 4 eu tenho certeza que é. Mas são duas eu não sei, dilatações. não sei dizer São dois porque ventrículos. nos nossos laudos o 3 e o 4 estavam ok, eram os ventrículos laterais ali. Então eu não sei se o lateral, né, se é 3 ou 4, essa parte eu já não sei. Mas foi esse susto também, né? De chegar ali e tá na hora do obstétrico, a gente é ansioso para saber as coisas, né? E o médico começar a demorar um pouco mais, e demorar um pouco E mais, ficava e falar que não passando conseguiu direto para ver a ver, cabeça. e falar que espera um pouquinho, aí já fica aquele silêncio, é bem difícil. No nosso obstétrico, que a gente descobriu isso, foi o obstétrico que a gente descobriu que ia ser uma menina, né? A gente saiu de lá muito confuso, assim, porque a gente saiu super feliz que era uma menina, e ele falou pra gente voltar na semana seguinte pra ver, porque poderia ser que só tava voltando né? Tava entrando nos tamanhos, nos parâmetros normais. E aí a gente começou a achar várias coisas, né? Várias. E é Foi. muito Nisso a difícil gente viu equilibrar, né? cistos também. Isso, a gente viu cistos também depois, que a Agatha também tem. Eu não lembro se são 2 cistos, mas ela tem cisto também. E a gente viu nesse mesmo dia. E por coincidência também, foi quase o mesmo dia que a gente descobriu o sexo, né? Tanto que não tinha revelação, a minha irmã já sabia, mas a gente já nem tava mais tão assim, porque já sabia que ainda viria muitas águas pela frente, né, do que iria acontecer. E é uma Sim. incerteza, porque até então a gente só sabe
que tem aquilo, mas não sabe o que gerou aquilo, por quê, né? E é tudo muito doido, porque também não nos falam em detalhes, né? Como é um bebê em Isso. formação, é tudo muito incerto, pode ser que só esteja fora da data de voltar as coisas para o lugar, e tem essa esperança de ficar tudo bem, E eu não né? É sei no difícil da Raquel. equilibrar a gestação. Eu não sei no da Raquel, mas no caso da Agatha, a dilatação ela diminuiu. Em cada ultrassom que a gente fazia, ela estava menor. Então a gente achava que realmente ia ser mesmo só porque estava terminando de se formar e toda vida que a gente acompanhava tinha diminuído. Nem que fosse um pinguinho só, mas estava menor. Mas Não, aí. no nosso não. O nosso, deixa eu só fazer um adendo que a Marielle entrou, várias meninas do grupo, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp com famílias que compartilham do diagnóstico da síndrome de Aicardi, meninas de diversas idades. E a Marielle acabou de compartilhar lá no grupo que a gente está ao vivo, tem várias famílias do grupo Thaís está entrando, aqui então, também. sim, agradeço a todo mundo que entrou, tanto do grupo como os demais que encontraram a gente pelo WhatsApp, são conhecidos e foram passando, né? Agradeço bastante. Somos E, amadoras, viu? sim, não nos julguem. E quem quiser ir colocando conforme a gente vai conversando aqui, hoje é um bate-papo mesmo, assim, entre mães, e para compartilhar um pouquinho, né, disso, né, que é uma síndrome, a aicardia é uma síndrome raríssima, e a síndrome de West é uma síndrome rara, então nossas meninas são realmente muito raras. E quem tiver perguntas, vai colocando ali que a gente tenta olhar e responder. Eu falo tentar porque estamos tudo aqui com um só, então assim. Ó, a Thaís colocou ali que ela descobriu que o da Ana com 34 semanas, que descobriu o líquido, Quase a mesma né? coisa, porque eu tive a Agatha com 37. A Raquel nasceu de 35 cravado. E aí foram mais ou menos 10 semanas, assim, entre a gente começar a descobrir as coisas e o nascimento. Foi E você bem falou rápido ali também, não demorou tanto. Rápido, mas uma eternidade, né? Não sei pra você, mas é tão difícil terminar a gestação com essas notícias, porque, tipo, é um misto de você quer curtir sua gestação, você quer ter uma gestação tranquila, mas você tem você sabe que não tá bem, que não tá normal, não tá dentro da normalidade do esperado. Isso. E é muito Já vamos difícil para a equilibrar, né? consulta na incerteza, né? Do que mais ainda pode aparecer, o que Cada mais ainda vai consulta é um acontecer. processo diferente. Você falou que a Agatha, os ventrículos dela, eles diminuíram um pouquinho, né? Mas vinham diminuindo, né? Isso, O deu uma nosso diminuída nas foi o últimas contrário. operações. Aumentou? O primeiro morfológico, muito. O primeiro morfológico marcou que a gente estava um pouquinho acima. E aí, tipo, eu sou a doida que vai ler as teses e dissertações e artigos, né? E aí eu fui ler. O que eles falam que, né, estaria dentro da normalidade é 10 milímetros, né, a largura dos ventrículos. O ventrículo, quando a gente fala assim, não sei muitos detalhes, talvez a Luísa, né, vá poder falar mais, né, já que ela está ali na área da medicina, está se formando, né, Tá, a como Luísa é médica. topíssima da fisioterapia e agora ela cursa medicina, Sim, Luísa. sim, ela talvez possa trazer isso com mais né, robustez. Mas ele marca, tipo, o ventrículo, ele guarda um líquido, né, que é o líquido do cérebro, ali, que banha o cérebro, desce pela coluna, e aí ele é importante, só que ele tem que estar equilibrado, né, ele não pode nem estar abaixo nem acima. A hidrocefalia é quando está acima, né, esse líquor, o corpo não está conseguindo absorver. Isso. E ele, né, quando ele está equilibrado, o ventrículo lateral ele fica até 10 milímetros, que é a medida que o médico ultrassonografista quer ver, né? Quando a gente foi, deu 12. Aí ele ficou meio assim, né? Ele falou, olha, não, pode ser que esteja, né, baixando. Na semana seguinte, ele pediu pra gente ir na semana seguinte. Na semana seguinte a gente foi, tava 15. E 15 já está no moderado, são 3 marcações, né? O que seria normal, o que seria moderado e um alargamento severo, né? E chegamos no severo, né? A gente até o final da gestação só foi crescendo, porque aí
a cabeça da criança vai crescendo, o corpo da criança, né? A criança vai crescendo como toda, a cabeça vai crescendo e as coisas dentro da cabeça vão crescendo. E esse alargamento foi ficando cada vez maior, né? A princípio, né, você falou que já foi descobrindo o cisto. A princípio, ele ficou muito focado, assim, o nosso ultrassonografista. Luiz, ó, já se prepara aí, ó. Ela falando ali, eita, nos comentários. Eu vi aqui agora. No começo, ele ficou muito voltado, assim, nas outras sonografias, né? Para olhar ali como é que estavam os ventrículos. Foi assim algo que ficou muito marcado pra gente, assim, sempre olhar e medir esses ventrículos, o que era uma frustração, porque estava sempre maior. E aí ele vinha, falava que o resto estava lindo, estava perfeito. Eu lembro que ele falou assim que, por exemplo, tem coisas que podem acarretar esse aumento de ventrículo, né? E que, por exemplo, se a gente tivesse tido toxoplasmose, Fez o citomegalovírus, exame também. né? Se a criança tivesse espinha bífida, né? Se não tivesse uma boa formação, um bom fechamento ali da coluna. E ele voltava muito nisso e repetia, assim, pedia meus exames sempre e nunca, eu não tive nada, igual você falou, foi uma gestação super tranquila, não fiquei doente, meus exames desses, né, deram todos bons, a formação dela estava perfeita, tirando essas coisas que a gente tem, ela tem uma formação perfeita, então, assim, né, fica um questionamento do porquê, né? É que é muito cerebral mesmo, né? Tipo, eu ficava olhando e pensava, meu Deus, mas tá toda formadinha, o que será, né? Por que dessa dilatação ter acontecido? Que a gente sempre, eu sempre questionei muito isso, tipo, a gente faz tudo perfeitinho, toma todas as vitaminas e acha que tá fazendo, que foi alguma coisa que você fez de errado. Eu ficava Ah, perguntando às vezes, sim. meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Será que eu tomei alguma coisa que pode ter acontecido isso? Se foi algo do meu corpo, até entender que não é genético, né? O iCardi, ele é estranho. Não Ele é tem, da criança, né? Foi a formação. não Antes da gente tem entrar uma aqui, explicação aí. não descobriram ainda, né? É algo assim que não tem muita Uhum. pesquisa, não sabem se é duplicação em algum cromossomo, sabem que é ligado no X, porque são meninas, né? Com Isso, exceção dos meninos que tem aquela outra, o aquela outra, Gutierrez, que é o iCardi é o do, Gutierrez. sim, mas aí o Gutierrez é meninos e meninas, né? Ele implica em outras coisas, mas tem meninos que têm o iCardi mesmo, só iCardi, que é o das nossas meninas, é aquele do X frágil, né? Que tem Que é uma mais outra síndrome ainda degenerativo, agregada. né? Não sei detalhes, porque aí a gente E vai se afundar nos nossos meninos ele é mais diagnósticos também, agressivo. né? Eu não sei, Eu mas já tinha eu dado uma conheço de nome. pesquisada sobre. Em meninos ele é mais severo do que em meninas. E é mais comum em meninas Sim. também, né? Acho que eu conheço Uhum. poucos, só um, se eu não me engano, um menino que tem. Ele é tão severo em meninos que normalmente na formação, se o menino tem esse erro genético próprio dele, né? Quando a gente fala genético próprio dele, é porque não depende dos pais, né? Não é Uhum, herdado, não é uhum. hereditário. É uma mutação da criança mesmo, na Ó, formação dela. a Marielle comentou pelo Insta da Laís. Eu não falo esse nome que tu é bilíngue, vai. Fala tudo. Klinefelter, não É sei se é assim, ou isso. Klinefelter, né? Sim. Mas fala que na formação ali, se for um menino e der esse erro genético, é muito provável que ocorra um aborto espontâneo, porque é muito forte para as crianças, né? Olha lá, a Marielle ajudando a gente. Ela falou que para os meninos ter o iCardi, eles têm que ter esse Klinefelter também. Aí, ó, Uhum. a Luísa também escreveu aqui que, Alô. teoricamente, a icardia em meninos é o que a gente acabou de falar, que é Que é incompatível mais e tem o aborto, severo, é. né? Que tem que ter essa outra. Tem poucos meninos que né, conseguiram chegar ao desenvolvimento, ao nascimento, e geralmente porque tem essa outra, que é o X frágil que eles falam, que é uma outra síndrome. Então, assim, não é só o iCardi, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. No nosso caso, eu sei, né, que a gente conversa um pouco. No caso da Raquel,
ela estourou a bolsa com 35. A gente foi para o hospital e a gente passou um mês no hospital. Ela foi hospitalizada, ela ficou na UTI por 9 dias, os primeiros 9 dias. Ela nasceu sem respirar. Ela precisou ser entubada pelos 3 primeiros dias. Foi assim, eu acho que um movimento um pouco diferente do da Ágata, né? Foi. No caso da Ágata, a gente foi fazer mesmo o exame de rotina nela. Eu esqueci agora o nome do exame, mas é o que dá para escutar do coração, que bota várias coisas na barriga para escutar como está os batimentos do bebê. Isso. E aí fizemos nesse exame, a doutora viu, né, a nossa obstetra, que ela estava com anemia, ela não estava mais recebendo os nutrientes que precisava. E aí isso foi numa quinta. E ela até lembra, sempre vou lembrar disso, ela disse assim pra gente, se tiver alguma coisa errada, a Agatha vai nascer hoje. Mas se tiver tudo certo, ela nasce amanhã. Então, tipo assim, não tinha muito o que esperar, né? E aí deu essa anemia, a gente voltou pra casa, no outro dia a gente foi pra ela nascer, mas ela não ficou hospitalizada, a gente passou 24 horas no hospital só, né? A gente teve alta no outro dia, mas foi bem tranquilo, né? Ela mamou lá no hospital, fez o exame do olhinho, todos os exames, os testes, deu tudo ok. Mas o olhinho dela, o esquerdo, que ela tem a microftalmia, nem abria, porque era muito pequenininho. Acho que ele veio abrir, ela já tinha mais de um mês. Então, né, da microfitamia. Eu ainda não cheguei em detalhes, assim, quando eu pensei os vídeos ali do meu YouTube, né, para quem está acompanhando, eu pensei assim, contando a nossa história aos poucos, né? A microfitalmia é outra coisa que a gente vai descobrir um pouquinho depois, né? A gente acha diferente. Microfitalmia é um olhinho menor, né? A formação dele ocular é menor que a outra, né? Então muitas meninas do grupo têm microfitamia. Isso. Né? O da Agatha era muito pequeno. Ainda hoje é pequenininho, mas tipo, não abria, quando era muito minúsculozinho. Então, o da Raquel, quando ela estava na UTI, ela estava com conjuntivite, né? Que é por ser prematuro, né? Falam que é bem comum dar conjuntivite nos bebês. E ela ficava com o olhinho fechado, geralmente com ali o pus. A Agatha também teve. E aí achavam que era só da conjuntivite. A gente foi realmente, tipo, a gente olhava e falava assim, ele é menor, mas meio que ninguém dava muita atenção para isso. Foi depois de um mês, quando a gente foi no oftalmo, que comentou, e ela realmente olhou e falou, não, eles são, né, diâmetro de olho, diâmetro ocular realmente diferentes. Mas é uma coisa que ficou meio assim no ar, assim, será que é diferente? Será que não é diferente, né? A primeira vez que a gente viu, a gente já achou menorzinho, eu olhava, mas é tão bebezinho, às vezes mal abre mesmo, a gente não tem essa noção de que realmente seja alguma coisa. Até porque a gente nem imaginava que fosse síndrome de Aicardi, né? Até então a gente só sabia mesmo, quando ela nasceu, das dilatações e do cisto que ela tinha, né? Que ela tem ainda, né? Do cisto cerebral. Era só isso que a gente sabia. E aí em casa foi tranquilo até os 10 dias, que foi quando ela teve a primeira crise, mas a gente não sabia que era uma crise. E a gente achava que fosse forcinha para fazer cocô, porque por coincidência ela fez também no mesmo. Falam que pode ser cólica, né? Ela dava uma contorcidazinha, né? Como se fosse mesmo de fazer força. E aí, com 1 mês e 15 dias foi que começou mesmo. E aí começou para valer as crises. Às vezes, logo no começo eu não anotava, né? Mas depois que eu entrei no grupo, acho que a Agatha, quando eu entrei no grupo com as meninas, o grupo do WhatsApp da gente, do Aicardi, acho que a Agatha já estava com uns 3 meses, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar se tinha alguém conhecido que tivesse alguma menina por perto, porque eu tinha achado só nos Estados Unidos. E a maioria dos estudos também não são brasileiros, né? A gente não tem, assim, uma noção do que seja. E entrei no grupo porque a Agatha me ensinaram a contar as crises dela, né? Tipo, uma crise com tantos espasmos, que é quantas vezes ela faz as flexões de braços e pernas, né? Então, eu anotava. E chegou no limite dela ter 600 a 700 espasmos por dia. Então, tipo assim, era muito mesmo. Sim, isso com o pessoal do grupo. 3 para 4 meses. Então, era muito espasmo. E a primeira vez que a gente foi, que eu consegui uma consulta com o neuro, né? Que aí a gente entra em quanto é difícil você conseguir consulta com o neuropediatra. É algo surreal, porque até para pagar é difícil.
E eu, Sim. quando eu comecei a descobrir que ela tinha algo mesmo assim, que precisaria de um neuro, que era algo mais sério do que a gente imaginava, eu tentei consultar com um doutor, que é aqui de Fortaleza, né? Que é o doutor André Pessoa, ele é muito conhecido, mas ele só tinha vaga para um ano depois. Então, tipo assim, eu não podia E que esperar não um tem como ano esperar. para conseguir. E aí foi quando eu me internei com ela, no SUS mesmo, pelo hospital público, porque pelo plano também não tinha. Neuropediatra, acho que tu sabe como é a dificuldade de Sim. conseguir até por plano de saúde. E aí foi no Até SUS que a gente fez a primeira particular. tomografia. Isso. E aí a gente fez a primeira tomografia. E aí já foi aquela pancada, né? Porque aí a tomografia mostrou muita alteração cerebral que até então a gente não sabia que Que ela não tinha. pega no Muita alteração ultrassom, né? cerebral. Isso, porque não dá pra ver, né? A gente não sabe como tá o cérebro em si, só pelas ultrassons. E aí foi nesse período que a gente descobriu, e já sabia que era algo sério, porque o neuro foi super humano, né? Falou, deu uma perspectiva de vida tipo de 6 meses, olha, é muito sério. Não sei como é que ela tá viva assim, porque tem muita malformação, tem muita crise epilética, né? Muitas ondas que eles falam, as ondas epiléticas muito alteradas. E aí foi quando a gente começa a ter um leve surto, né? Tipo, como Leve. assim? Que bondosa O que você. eu vou fazer agora? Para onde eu vou Esse, correr? isso é muito doido, assim, né? Você tá falando dali das crises. A Raquel, ela começou, na verdade, com que o neuro da época que a gente vem também pulando de neuros, né? Porque vai acontecendo uns absurdos de equipe médica em Isso. geral, neuros, pediatras, médicos em geral. A gente vai tendo uns momentos que podia passar sem. E aí, a princípio, a gente achou que era uma crise focal, porque ela fazia assim, ó. De tempos em tempos a gente Gravação. via fazendo assim. Só que era assim, um desse de manhã, daqui a pouco um desse lá por volta das 11, aí outro desse lá à noite. Só que espasmo infantil é uma coisa que ele evolui numa velocidade maluca. Muito rápido. Disso daqui começou a ter tipo 600, 800, né, desse movimento, né? Porque começou daqui, aí começa a fazer assim, aí começa a puxar e faz uma flexão de tronco e de membros, né? Assim. Isso. E mais ou menos isso, assim, a Raquel, né? Eu encontrei o grupo, na verdade, eu encontrei a Andressa, é uma outra mãezinha do grupo, nas mídias, porque eu fiz muita pesquisa em português, assim, procurei na internet, no Face, no Instagram, pessoas com a síndrome, não com a síndrome, né? Na verdade, na época eu ainda não tinha esse diagnóstico. Procurei por puídro, procurei por ventrículo, né? Ventrículo-megalia, que é o aumento do ventrículo, mas sem a pressão da hidro, né? Que seria a hidro, e não encontrava. E aí, quando chegou o diagnóstico de iCardi, eu fui atrás disso e não encontrei muito também. Então, eu tenho vários grupos fora do país, ali pelo Face, tem a organização do iCardi, né, internacional. Mas aí eu topei no Face, eu acho, com uma notícia, assim, né, sendo publicizada, e era da Andressa, falando da filha dela com iCardi, eu acho que é em São Paulo, né, não tenho certeza. E aí entrei em contato e foi ela que me colocou no grupo. A Andressa E aí a gente é a mãe descobre... da Catarina, né? Eu acho que é a mãe da Catarina, É, sim. É São Catarina. Paulo, né? Não sei, não lembro. Eu acho que é. Bom, mas se não for também, mas é a mãe da Catarina. E ela que me falou do grupo e me colocou no grupo. E eu lembro de quando eu entrei lá, a Raquel já estava tendo os espasmos, né? Já estava fazendo assim, e vários por dia, assim. Os espasmos são séries, né, de contrações. Então, quando a gente fala que teve uma crise, não é... Cada movimento desse é uma. Então, são séries... E cada convulsão vai neurônios embora. Então, assim, é desesperador, né? Ver acontecer e a quantidade que é. Porque enquanto você não consegue tratar, só vai piorando e vai aumentando. Isso. E nesse período que a Agatha começou a ter, tipo, 600 espasmos por dia, foi quando a gente descobriu a síndrome de West, né? Que até então a gente não sabia que ela tinha. Até então, até o diagnóstico, né? Que foi com a ressonância. A gente já sabia
já no diagnóstico da ressonância deu a síndrome de Aicardi, e a gente já sabia da epilepsia refratária, né, de difícil controle, que faz parte da síndrome. Porém, ainda pode vir associada à síndrome de West também, né? Que é mais... Sim. Que o West ele pode vir Secundário, né? associado... Isso. E ele pode vir só ele, né? Que é comum em crianças com que um são cérebro com atípicas. formação normal, Isso. né? Dentro do Mas esperado. quando a criança tem alguma outra malformação, outra síndrome, ele pode vir associado, né? E aí a gente descobrimos o West. E foi quando a Agatha praticamente virou uma boneca, né? Porque o West faz a pessoa parar de fazer tudo que ela já tinha aprendido, né? A Agatha não chupava mais, ela chupava o dedo, depois ela parou. E aí ela balbuciava, depois ela parou, levantar as perninhas também. Ela foi parando com o tempo de fazer as coisas que eram padrões dela fazer, né? Já não era o desenvolvimento correto para a idade dela, né? A gente já não era a mesma coisa de uma criança típica. Mas até as coisas simples que ela fazia, como chupar o dedo, teve um período que até para tomar uma mamadeira, a gente já via que ela tinha dificuldade de sucção, devido aos espasmos. É que tudo vai se juntando, né? Isso. Tipo, o corpo caloso, a falta dele, ou a alteração, né, dele, por natureza, já afeta tudo que é na linha média, né? Então, a boca, né, é bem afetada. Então, tem crianças que, desde o nascimento, não conseguem ter um bom padrão de sucção para mamar, né? E o West, né, a síndrome de West, faz perder habilidades, né? Rouba das crianças as habilidades e regride, dá uma regressão muito, muito grande. Então, assim, no seu caso, a Agatha mamava e foi perdendo, né? O nosso a gente conseguiu manter a sucção, mas ela nunca, desde o nascimento, ela nunca conseguiu ganhar peso pela alimentação no peito ali, né? Eu tive que entrar com a mamadeira por ser mais fácil para sucção para ela, né? Também entrei, mas a Agatha mamou, tipo, praticamente exclusiva até os 6 meses, né? A gente conseguiu, Sim, aqui apesar também. dela parar bastante, porque ela tinha muito crise. Então ela tava mamando e tinha crise. Então a gente parava e às vezes ela dormia e quando ela acordava a gente dava de mamar de novo. Mas depois a gente entrou com a fórmula também para complementar, porque tinha época que acho que quando a gente começou, que é outro passo, né? Que foi o corticoide, que dá muita fome, a gente começou, ela ainda mamava. Né? Então, tipo, ela queria muito, muito e foi preciso entrar com a mamadeira, porque ela não se saciava mais só com a mama. O meu a gente entrou com a fórmula porque meu leite foi secando, né? Apesar de fazer o estímulo com a bomba no ordenhar, não é a mesma coisa de um bebê, né, sugando ali. E o leite secou. Tinha muito leite, mas ele secou. Então, nossa, eu lembro que eu chorei horrores, assim, porque eu gostava muito de amamentar, de poder amamentar. Foi horrível. Mas as coisas que acontecem. É tanto estresse emocional, tanta coisa que eu até me espanto que quando não seca, né? Porque a gente passa por muito estresse emocional. Quando a Agatha estava no West muito severo, né? Que estava forte mesmo, que a gente entrou com o corticoide para ver se limpava o cérebro. E aí ela teve uma pequena melhorada. E aí no final do corticoide a gente achava que ia estar tudo bem. Aí ela pegou uma pneumonia. Aí ficou 7 dias na UTI, com sonda, no oxigênio. Então, tipo assim, é uma coisa, parece que o começo parece que nunca tem fim, parece que sempre é o começo. A gente acha que vai dar 2 passos e quando dá pé, já tá voltando com a estaca zero de novo, tentando recomeçar o que a gente nem terminou de começar ainda. Eu ainda tô nesse passo, né? A Liz sabe bem, porque a gente conversa bastante pelo WhatsApp. E a Liz fala assim, é que você tá no primeiro ano. As mães ali, elas podem comentar ali, mas dizem, né? Eu ainda tô no primeiro ano, então eu só tô sofrendo por enquanto. Mas as meninas falam que depois vai ficando ou mais fácil, a gente se acostuma, eu não sei, mas assim, que principalmente o padrão de crise epilética é muito difícil no primeiro ano. A Raquel vai fazer 9 meses, né? Semana que vem, então a gente ainda tá aí. Eu sei que tem dias que eu mando mensagem para... mas já tá na frente. Eu mando mensagem pra Liz, né? Falo, Liz, aconteceu isso. Ai, meu Deus, eu só choro hoje. Ai, que eu vou ficar, calma, mulher. É a voz da experiência. Mas a gente o pior, às vezes eu comento, né? Até com meu esposo, é que a gente se acostuma até com o que não é pra gente se acostumar, né? Porque hoje a crise, a gente conversa com ela e abraça quando ela tem a crise epilética, né? E abraça e cheira, até passar, até porque se tornou mais rápido, né? E menos frequente. Tem dias que ela só tem uma vez, tem dias que já aconteceu dias dela não ter.
Só que hoje a gente tem o controle porque ela não está mais no West, né? E esse período da síndrome de West é muito difícil. Foram 2 anos até ela conseguir sair mesmo, tipo, os 3 últimos eletros virem limpos. Porque até 2 anos era um eletro limpo, aí quando a gente voltava, ela estava com o West de novo. E aí aumentava a medicação, limpava, depois voltava de novo. Até os 2 anos. Depois disso, que hoje a gente comemora 1 ano e alguma coisa totalmente sem o West, né? Provavelmente já não volte mais, porque depois que passa dos 2 anos, alguns estudos dizem que não tem mais a probabilidade de voltar, né? Não é impossível, mas porém é bem mais difícil de voltar após os 2 anos. E aí a gente Aqui vai. a gente está no final de um tratamento, que é o tratamento com corticoide. A gente, na verdade, já fez um tratamento com corticoide em hospital, mais rápido, a pulsoterapia, e que melhorou o padrão da Raquel, mas não limpou. 2 meses depois a gente iniciou o corticoide via oral, que foi o que a Agatha fez, né Liz? Uhum. E é muito difícil para a criança, nossa, a criança sofre horrores, porque é uma quantidade muito alta de corticoide, muito mais alta, em pouco tempo, e é forte, assim, tipo, no estômago, simula gastrite, deixa irritado, dá mais fome, dá insônia, traz várias coisas, né? Melhora um lado, piora vários outros. E é muito difícil, mas derrubou as crises lá embaixo. Só que aí a gente foi fazer o eletro e mostrou que a gente não saiu do padrão, que é, tipo, horrível. Chorei horrores também, eu posso dizer que eu vivo chorando. Chorei horrores também. Ainda E depois hoje vida que segue. dá vontade de chorar, às vezes. É que é aquela coisa, nenhuma mãe nasce preparada para ter um filho com deficiência, né? Para viver a maternidade Não. atípica. A maternidade em si já não é uma coisa fácil, né? Porque a gente deixa a nossa identidade de lado para viver a maternidade. E na maternidade atípica é que a gente deixa mesmo para viver para aquela pessoa que vai ser dependente da gente provavelmente para sempre, né? Pode melhorar, evoluir. Que a gente Tipo, a Agatha, pensa em algo, isso. A né, Agatha melhorando hoje, com o tempo. a Agatha não senta ainda, né? Ainda não tem um sustento de tronco, ela é totalmente dependente da gente. Então, a gente vive para ela. E às vezes a gente bate, como a gente sempre conversa, né? A questão de se sentir só, né? Porque a gente nunca tá só, porque tá sempre com elas, mas aquele vínculo social, de amizade, de ter que sair, é tão mais complicado, é tão complicado você sair, porque você não sai só com a criança, né? Você sai com a criança, você sai com a cadeira, e você tem que sair com remédio, você tem que sair com tudo, e tem que estar preparada para os olhares, de se a criança der uma crise na rua, que as pessoas vão olhar, vão ver que tipo, é diferente, porque a Agatha é grande já, né? A Agatha já tem o tamanho de uma criança de 4 para 5 anos. E ela ainda não senta sozinha. Então as pessoas observam isso, e às vezes é um olhar de pena, às vezes é Que é um olhar muito de difícil curiosidade. lidar com isso, Isso, de né? lidar, respirar fundo, e a gente vê as outras crianças também, que faz tudo, e a gente fica, Isso daí dá. será que eu vou viver? É um luto, né? Isso. Eu falo com a minha psicóloga e ela nomeia como luto mesmo. Ela fala que é o luto da criança que a gente imaginou, que a gente se Da preparou, igual você falou. idealização. Ninguém engravida falando, ai, minha criança vai ter deficiência X, Y, Z, né? Então, é muito difícil. E aí, quando essas coisas vêm vindo, por exemplo, no nosso caso da gestação, um monte de sonho, planejamento, idealização vai caindo por terra. E você vai ter que lidar com isso. E quando isso se materializa elas aqui fora, eu não sei para você, Elis, mas assim, enquanto estava ali dentro, parecia que de algum jeito eu estava conseguindo proteger. Agora não. Ela tem que. A família toda, né, lida com as crises. Que para mim, eu acho que de tudo, as crises é o pior. Assim, que ela tá ali passando por crise e eu só posso ficar junto. Eu não consigo, eu não tenho o poder de parar a crise. E é desesperador. Nem de Você vê pegar pra ali. gente, né? Tipo, Não, passa pra mim não. livre. E isso é muito frustrante, é muito. Dói na alma, assim. Nossa, tem dia que você tá mais sensível por outros. Nossa, tem dia que você leva de boa, assim. Boa. A gente vai para os médicos, às vezes faz algumas paradas, em geral no shopping, porque tem um bom trocador. E aí, por ali, se ela tem alguma crise, você tá ali, né? Você normaliza, a vida segue junto com a crise, a gente aprende a lidar com isso. Mas tem dia que bate
na alma, né? Tipo, às vezes a mesma coisa de todos os dias, bate diferente, bate na alma, destrói a gente, é horrível, né? A Rosalba, não, a Sarinha, eu achei que era você, Rosalba. A Sarinha colocou aqui que a maternidade atípica dói. É uma realidade que a gente não pode, né, romantizar. Eu acho que maternidade não dá para ser romantizada de jeito nenhum, mas ninguém falou que era tão mais difícil assim no caso do ninguém me atípico, contou. né? As letrinhas pequenas, a gente caiu nas letrinhas pequenas. E aí a gente fala das dificuldades. Qual é a dificuldade que você enfrenta hoje? Em relação a tudo, a crise, acho que a dificuldade tipo, a maior... maternidade geral, mas eu digo assim, a maternidade atípica, tipo, as especificidades da Agatha. O que você encontra de dificuldade? O mais difícil hoje é, tipo, ela não sentar e não sustentar. É o que a gente briga, assim, queria muito que ela conseguisse. Era o sentar, sustentar o pescoço. Mas dentro da maternidade atípica, a gente vai chegar nesse ponto depois, né? Não vamos focar nele agora. Mas eu acho que o que pega mais mesmo é a questão do quão caro é para manter uma qualidade de vida para uma criança que tem alguma deficiência. Porque é absurdamente caro você fazer as comparações, tipo, um carrinho comum, né? Que é o que a gente está agora sempre conversando sobre. Lutando, Um né? carrinho comum é um carrinho top, ótimo para um bebê atípico. Ele chega a uns R$ 2.500, dos melhores. E para uma criança que tem alguma deficiência, um carrinho custa o preço de um carro, R$ 20.000. E aí as pessoas perguntam, né? Já vamos para aí, vamos, né? Vamos para onde a nossa conversa nos levar. Vai A dificuldade indo. que a gente vai planejando, né? Tipo, quando a gente pensa em ter um neném, no seu caso foi planejado também, né? Uhum. A gente pensa, temos uma boa situação, né? Tá estável, dá para ir. Isso. O mais difícil vai ser carregar uma fórmula se precisar, né? Hahaha, lê do engano, né? Ai. Então, assim, acontece que a gente tem todos esses gastos e vários outros que não são contabilizados. Para o Oeste, todas as meninas, eu acho que passaram por isso. Quem está no Oeste, existe só um medicamento direcionado para o Oeste, na verdade, né? Assim, via oral, que é o Caríssimo Vigabatrina. também. Isso. Quase R$ 400 para um mês. A Raquel tá tomando 1,5. E isso a gente tá falando de um medicamento. E ela toma alguns medicamentos, né? A água E chegou aí a a gente... tomar praticamente 2 caixas por mês, que dá o quê? Quase R$ 800. E Sim. só que a gente passou 6 meses comprando, mas depois recebia pelo SUS, né? Porém, esse período do SUS falta. E aí, quando falta, tem que comprar. Então, eu ainda não consegui pelo SUS. Por quê? Porque eu tô na fila do neuro, né? Que tá vindo aí, Uhum. que sei lá quando que vai chegar. Então, tem várias burocracias que não é que a gente não tenha direito, mas tem várias burocracias que a gente esbarra aí que dificultam muito. O meu eu estou esperando desde janeiro para conseguir passar, para dar, né, tentar aí as coisas pelo SUS. E até lá não tem como esperar. A gente tira, né, da onde dá. Então, E vai na tem que ter, né? raça o valor da... Tem! Aí que tá, não é uma escolha, tem que ter. Tem que Tem que ter. ter, né? Tem que Então a comprar, tem gente que arca pagar. com a medicação de R$ 400, quantas caixas precisarem, com as outras que são mais baixas e com todo o aparato de um bebê típico, né? Que é fralda, Isso. roupinha, fórmula, né? Carrinho. E aí a gente tá falando do carrinho, né? O carrinho de crianças... A gente tá falando do carrinho, mas na verdade é o meio de locomoção principal das crianças, né? É onde elas vão ficar a maior parte do tempo. É um carrinho especial, é um carrinho postural, né? Que é para ter a sustentação de tudo que a criança não tem tônus muscular ainda para sustentar, né? Para evitar também a questão de escoliose, né? De luxação de quadril. Precisa ser um carrinho que seja adaptado. Sim, não é só uma coisa de tipo, quero esse carrinho e não outro, Não, né? É algo... preciso mesmo. Não é uma escolha. E ele tem todo um preparo para poder dar a estruturação, né, corporal para a criança que não consegue fazer isso sozinha. Uhum. E é um absurdo de caro, porque as coisas que deveriam ser acessíveis, as coisas que são tipo qualidade de vida básica para crianças com deficiência, para adultos também, né? Porque essas crianças crescem, mas assim, focando nas nossas crianças, né?
não é básico. Deveria ser garantia, deveria ser acessível, não é básico de nada, né, Liz? A gente não Isso. consegue E até carrinho. algumas pessoas falam, mas o SUS dá cadeira de roda, mas não é tipo, pelo menos aqui onde eu moro, não é uma coisa tipo, tu vai hoje, daqui a 1, 2 meses, tu recebe. Não é, às vezes passa anos para você receber. E aí quando chega, vem com aquela medida que você tirou que já não cabe mais porque a criança já cresceu. Então você precisa recomeçar todo o processo. Sim, a gente fala, por exemplo, né, ali quem viu o banner da live de hoje, né, viu que a gente está fazendo um Pix solidário, né, nós duas. Outras Uhum. famílias também estão, quase todo mundo que precisa acesso a esse carrinho. É muito difícil ter alguém para bancar esse carrinho sozinho. Então, muita gente faz esse movimento que a gente está fazendo. Por sinal, a gente se espelhou em muita gente. Eu me espelhei na Liz também. Então, assim, é na base do Pix Solidário, porque é um absurdo, chega perto de 20 mil, né? O bom desse carrinho é que ele cresce com a criança, que é uma coisa que o do SUS não cresce tanto, né? Ele tem uma idade mais fixa, né? A Raquel, ela é menorzinha, o carrinho que a gente está precisando, ele vai do primeiro ano de vida até mais ou menos 6 anos, ou quase 50 quilos, né? Tem esse ajuste ali. E o da Ágata? Os quilos vai mais ou menos igual, né? Mas o da Agatha, ela já, pela idade, ela pra ela pegar o 1, né? Mas pelo tamanho, ela já pega o 2, porque ela já tá bem grande. E aí ele vai mais ou menos até isso também, 50, 60 quilos, que dá pra ir ajustando. Mas Vai crescendo com a criança, né? isso, você vai Sim. dando uma E ele ajustada. é um absurdo de caro, e não é só ele, né, que é caro. Tudo para Não, criança com deficiência é caro. Tipo, a gente estava conversando sobre a questão dos banhos, né? As crianças vão crescendo, vai ficando difícil, porque elas não é, sentam, elas não tomam banho na banheira precisa. sentada, depois elas não vão ficar em pé pro chuveiro, né? As crianças que não conseguiram. Não, aí que tá, né? A síndrome de Aicardi é um espectro, né? Tudo isso, desde as formações, tudo é um espectro. Tipo, não ter o corpo caloso não quer dizer que você vai ter muitas deficiências, muitas dificuldades. Ter cistos não quer dizer que você vai ter grandes dificuldades. Tudo é um espectro. Junta isso tudo, é um espectro muito maior. E É, aí, dentro da síndrome de Aicardi, que é um nome que meio que coloca tudo isso junto, né? A gente tem meninas que andam, que conseguem verbalizar. A gente tem meninas que não andam, que não verbalizam. A gente tem meninas que respiram sozinhas, outras que não, que comem sozinhas, outras que não, né? A gente tem várias situações, né? Vários desfechos, né? e Dessa cada síndrome. menina tem a sua especificidade, né? É a Uhum. mesma síndrome, mas as características são diferentes. Nem todas vão. Cada corpo responde de Nenhuma um fica jeito, né? naquele. Isso, padrão de ser igual, né? Hoje a Agatha se alimenta, apesar de não sentar e não ter sustento, ela se alimenta via oral, a gente consegue dar machucadinho no garfo para ela, mas já foi dito algumas vezes também que ela, se ela engasgasse, precisaria colocar a GTT, né, que é a sonda na barriga para se alimentar, mas até então a gente tem conseguido manter a alimentação dela oral, por sinal ela come muito, né, come muito bem também, faz todas as refeições, então já tem essa a diferença, que tem outras crianças que já estão traqueostomizadas, que tem pneumonias de repetição, então, tipo assim, é a mesma síndrome, mas com características diferentes em cada criança, né? Cada criança literalmente é um. Sim, o Vicente está colocando ali que o cérebro humano é um mistério. É o avô da Agatha, viu? Ah, é? Oi, É, prazer, vou da pai. Ágata. Cada criança, cada Eu ia, corpo responde diferente. eu ia até Pode falar. falar quando tu falou da Sarinha, né? A Sara, ela é minha colega, minha amiga. Ela tem 2 filhos, eles têm autismo, os dois. Ela entende também um pouco da maternidade atípica, né? Que a gente tem falado. Uhum. O ser atípico, indiferente, né? A gente tá aqui compartilhando da mesma síndrome, né? No caso. E mesmo assim as Uhum. meninas não respondem da mesma maneira. A Agatha saiu do oeste com corticoide, a Raquel não, né? Cada corpo é um Com corpo. o mesmo Mas, protocolo, né? Com o de Sabril, que é a vigabatrina. sim, e pra gente não teve, né, algum A efeito, mas não foi o melhora. efeito de sair, né, do padrão da disarritmia, pra Agatha já funcionou.
Então, cada corpo responde de uma maneira. E isso vale para tudo, né? Para as físios, o porquê é importante da estimulação, né? A gente dá estimulação, mas não é uma garantia de ganho de tônus, né? Mas sem ele é muito mais difícil. Então, a gente tem que ofertar para as meninas conseguirem responder à sua maneira, né? E a gente E falou, até as físios, a gente precisa ter um abastecimento financeiro, né? Porque a gente faz pelo SUS hoje, o que a gente consegue hoje é o SUS, né? Que se você for pagar, colocar no papel, aqui por onde a gente mora, cada sessão de fisioterapia é tipo entre da que ela precisa, né? Que é a mais intensiva, 200, 250, e tipo, pra ela fazer 4 vezes por semana, então por mês seria entre 4 a 5 mil reais de fisioterapia. sim, É quase que paga, impossível, né? você conseguir pagar, né? Então hoje a gente faz pelo SUS, né? É menos, bem menos do que o que se precisa, né? Que são só 2 dias por semana, mas é aquela coisa, é o que tem para hoje, né? A gente vai se ajustando àquilo que a gente tem. Se é o que tem, a gente vai nesse caminho. Mas aí tem as estimulações em casa, né? Eu passei um tempo sem colocar a Agatha em pé em casa, porque é muito difícil colocar sozinha. Ela tá muito grande já, e é pesada, e ela já se mexe muito. Mas a gente voltou, né? Até postei as fotos dela em pé, no parapódio. Ali é outro acessório também caro, que você precisa Tudo ter é muito caro. para colocar em pé. E aí aqui onde eu moro, a gente tem oficinas que é do Nutep, né? Onde a gente compra que, apesar de ser caro, ele é um valor ainda bem mais em conta. Então compensa pra gente, porque consegue comprar as roupas da fisioterapia, tala, essas coisas que ela precisa, com um valor mais acessível, mas ainda assim um valor alto. É maluco, assim, tipo, eu não sabia, eu não tinha noção dos gastos que são, e são gastos básicos, né? A gente não tá falando ai, quero uma roupinha bonita, a gente tá falando de necessidade, né? A gente precisa de roupa postural, né? Porque as Isso. crianças são hipotônicas, não têm sustento, precisa que é um apoio para, né, dar esse impulso para uma evolução, quem sabe, né? Que é um absurdo, né? R$ 2.000. Elas Pois é, precisam de aqui órtese, que também é super é caro. muito caro. Aqui Aí, a gente consegue a roupa no onde faz, né? Que é de uma faculdade pública que tem aqui. Apesar de ser caro, mas ela já sabe o que é R$ 600. É bem mais em conta, mas ainda assim, para quem vive de um salário, eu conheço pessoas que não têm condição de comprar. Porque você vai tirar R$ 600 de um salário, você vai ficar com o quê para passar o resto do não, mês? 600 Então, da tipo, roupinha e a gente já contou do remédio, né? Então vai aí juntando. você for colocar no papel, às vezes eu até digo, meu Deus, a gente faz milagres, entendeu? Porque se for colocar no papel, o que se gasta não bate com o que se entra, com o que se ganha durante o mês, porque é muita coisa. E aí a questão da alimentação, precisa ser uma alimentação mais saudável, e tudo mais saudável é mais caro. Né? A gente gasta muito com frutas, com legumes, e aí precisa suplementar com ômega 3, que também não é barato, e aí tem as vitaminas que precisam ser suplementadas, porque elas tomam muito remédio para epilepsia, e acaba que esses remédios também acabam prejudicando o sistema imunológico delas, né? Questão intestinal também precisa suplementar para o estômago, então é muitas coisinhas que a gente Uma só coisa puxa a outra, né? isso, a gente só descobre porque eu já trabalhava com criança com deficiência, né? Já era desse ramo, trabalhei muito com autismo, com outras síndromes. Já conhecia, já trabalhei com crianças que não tinham o corpo caloso, porém elas só não tinham o corpo caloso, mas andava, tinha dificuldade de se comunicar, então esse ponto eu já conhecia um pouco. Já sabia que as coisas não eram tão baratas, né? Que terapias eram caras, que medicação era cara, mas quando vem para a sua vida é que você vê que realmente é desumano. A palavra certa é essa, é É, desumano. desumano. Desumano no sentido de, tipo, é difícil, mas também porque é a qualidade de vida delas. Tipo, não são coisas extras, né? Não são Não é penduricalhos que a gente luxo, quer colocar. É isso. É necessidade é básica, tipo, necessidade locomoção. básica. Esse carrinho carérrimo é locomoção básica. Tipo, não tem como levar as meninas no colo para todo A lugar. todo Elas vão crescer, lugar. é um absurdo. E mesmo que fosse no colo, a gente está falando de estruturas, né? Tipo, elas podem desenvolver escoliose, pode vir a ter vários outros, né? Serem prejudicadas Inchação em de outras maneiras. quadril, Então, assim, por causa são da. coisas básicas de qualidade de vida. E que é muito, muito surreal. Tipo, terapias também. Eu sou professora, quando eu engravidei, eu até considerava a possibilidade, porque gestar, criar uma vida é algo muito complexo, né?
Eu imaginava que poderia vir a ter alguma coisa, mas quando eu falava alguma coisa, eu pensava lá na frente, não em questão estrutural mesmo, nesse ponto, né? Sei lá, a gente pensa numa não formação de uma mãozinha, né? Num caso mais Isso. grave, assim, quando a gente pensa nisso. E por isso você vai no primeiro obstétrico e no segundo querendo saber se tá tudo completo. Mas eu nunca pensei em uma formação cerebral, tipo, sistema nervoso central. Tipo, eu nunca considerei Raro, essa né? Tipo assim, possibilidade. E grave, tipo, pô, tanta coisa pra, né, sair errado. Sério que foi bem aí que é o ponto central. E, e aí, e principalmente não tendo muito um porquê, né? Porque a gente sabe que se tivesse tido isso. essas outras doenças, teria uma razão. Mas de ser tão assim aleatório, né? De tipo, tão ao acaso, é mais complicado, né? Tipo, eu não tinha essa noção. E aí, o tanto que a gente tem que investir de tempo e financeiro para poder tentar suprir o máximo que der, É. né? E que não são, não é uma escolha. Não é uma escolha não ter a cadeira, não ter a roupinha, não levar para terapia, não dar o remédio. E Não aí tem a... entra em algo que era para ser básico também, tipo, o benefício que é dado pelo governo de um salário, que só é dado para crianças que, tipo, estão na linha da miséria mesmo, né? Tipo, tem que ser um valor praticamente passando fome, literalmente, para você conseguir um benefício que era para ser por direito da criança com deficiência, porque é um benefício de criança com deficiência. Por quê? Tipo, mas você trabalha, o seu esposo trabalha, vocês têm uma renda, mas, gente, não tem renda que supra, sempre vai precisar de algo a mais. E é algo que quem tem esse benefício é para ser voltado para a criança, né? Para você pagar uma terapia melhor, para você fazer um intensivo, porque tem muito intensivo de fisioterapia, né? Como a Raquel já fez também, de fisioterapia para melhorar, para sustentar mais rápido. A gente sabe que quanto mais faz, a tendência é que a criança melhore mais ainda. Mas se você for fazer tudo o que precisa, você tem que vender tudo que você tem, todos os seus bens. Sim, a gente Pra... tem que fazer escolhas e às vezes as escolhas são muito difíceis, né? Por exemplo, a Raquel, ela começou a ter a convulsão ali por volta da sexta semana. Não foi nos primeiros dias, né? Mas como eu já sabia, acompanhando ali a questão do corpo caloso, que convulsão poderia ser, né, um desfecho, eu queria muito fazer, por exemplo, a dieta cetogênica. Só que ela é uma neném que mama, né? Uma escolha é entrar com a fórmula cetogênica, que uma lata de menos de 400 gramas é R$ 400. Então, assim, inviável. E a escolha de quê? Eu sei que poderia dar certo, que poderia ser bom, mas eu não posso arcar. Minha filha não vai tomar. Então, tô aqui eu esperando E ela aí não comer tem pela como boca começar e parar, né? para poder... Sim, mas eu não consigo arcar uma coisa dessa. E então tô eu aqui esperando ela comer, né? Conseguir fazer todas as alimentações sólidas para tentar um manual, igual várias outras mães. E até lá Uhum. eu poderia estar ajudando e não consigo ajudar mais, porque é impossível, né? Então é muito bizarro, assim. Aqui a Sarinha falou que ela não gasta esse absurdo que a gente gasta, mas ela gasta numa média de 2.500 a 3.000. Então, assim, qualquer gasto a mais, né? Qualquer E, coisa diferente. Um bebê já é bastante gasto, né? Se a gente for ver. Mas um bebê que precisa de coisas fora do comum, ali de roupa, fralda e né, fórmula que seja, é muito mais gasto, né? E com entrou. isso, vamos... Hã? A Anne é a mãe do Icardi também. Ah, oi, Anne. Ah, sim, eu vejo. É que a Anne eu não converso muito, mas sim, eu vejo Isso. postagens. Oi, Anne, seja Também bem-vinda. Então, assim, a aqui gente com a gente. vai se direcionando um pouquinho pro Pix Solidário, pra gente finalizar, né? O pessoal já vai almoçar daqui a pouco. Mas que a gente tá com o Pix Solidário, como várias outras mães, né, Liz? Para Isso, buscar aí essas temos. cadeirinhas, né? E a gente tem